Vamos falar da semana de 30 de setembro a 6 de outubro, super importante, porque nós temos as eleições no domingo, dia 6, e antes disso nós temos no dia 2 um eclipse solar que mexe bastante com todos nós, independente da gente não ter ser dos signos mais impactados, que são os cardinais. Áries, Câncer, Libra e Capricórnio. Como nós temos os 12 signos no nosso mapa, a gente precisa observar as casas que nós temos, particularmente Áries e Libra, porque ali o eclipse ele pode estar mexendo de alguma forma, tá? O eclipse é sempre um apagão. O eclipse apaga algo para que quando a luz volte a emergir, você tenha uma consciência diferente e você consiga olhar aquela situação que até um tempo atrás você não conseguia perceber situações. As revelações que o eclipse traz, elas são irreversíveis como mudança, porque aí você passa a enxergar algo de um ponto de vista que você não enxergava. Então, eu vou dar dois exemplos. Eu vou dar um de impacto, de chacoalhar, e um positivo. Como esse é um eclipse de relacionamentos, de contratos, de contatos, porque Áries Libra é o eixo do eu e do nós. Um eclipse revelação impactante que pode mexer profundamente com a sua vida é que se revele nesse dia ou muito próximo, não precisa ser necessariamente no dia 2, que o seu parceiro ou a sua parceira tem amante há anos. E aí então imagina essa revelação que ela causa na sua vida. É irreversível isso? Com certeza, porque a partir dessa informação você vai mudar a sua relação. Você pode até ficar, mas você vai ter que reajustar coisas, você vai se separar. Tá? Esse é um aspecto de uma revelação complicada. Ou, por exemplo, o eclipse, que ele traz uma revelação muito positiva. Então, assim, vamos supor que no trabalho você sempre achou que ali aquele seu chefe tinha um problema com você, porque não gostava, enfim, por causa disso você perdia a naturalidade e tal. E aí o eclipse vem e revela, assim, vamos supor que você tem um happy hour ali com pessoas, e aí as pessoas vão e contam que aquele seu chefe, ele tem determinada situação, vamos supor que a ex-mulher dele, que ele tem trauma e tal, tem exatamente o mesmo nome, a mesma idade e se parece com você. E aí você vai entender por que aquele seu chefe pode ter algumas resistências a você e a partir dessa informação você consegue mudar a sua relação com esse seu chefe e as coisas melhorem. Então, são dois exemplos, gente, bem raso, para vocês entenderem que as revelações, elas mudam e elas nos impactam. Agora, se você é Áries, Câncer, Libra ou Capricórnio, certamente isso vai mexer mais com você. Vamos lembrar que no final nós temos um maravilhoso conselho do tarô, tão querido, né? Faz tanto sucesso aqui. Então vamos falar de dia a dia sobre essa semana, que não é uma semana fácil, tranquila, agradável, fluida e boa, tá? Ai, Jaque, como você é pessimista? Não, às vezes, eu vou contar uma história. Às vezes chega um cliente e fala assim para mim, eu não quero saber de nada ruim. E aí eu já penso assim, para que vem para uma consulta, não é? Porque você está num caminho, numa estrada, e às vezes a estrada é conturbada. Aí eu faço a seguinte pergunta, se você estivesse numa estrada e vai ter uma curva perigosíssima, e após a curva vai ter obstáculos, óleo na pista, você vai querer saber? Ou é melhor não saber e ir tranquilo e sabe, derrapar e cair, não, sabe, cair com o carro e tudo. Não, é melhor saber. Porque o que você vai fazer com essa informação? Com essa informação, você vai saber que naquele quilômetro tal, você tem que desacelerar, ficar mais alerta, porque há perigos na estrada. O mapa conta sobre isso, bem como
facilidades. Agora, essa é uma semana conturbada. O que não se faz numa semana de eclipse cheia de aspectos tensos? Cirurgias irreversíveis. Óbvio que se você teve alguma questão que não estava contemplada, né? A minha apendicite, essas coisas não se questiona. Mas vou fazer o meu nariz maravilhoso nessa semana, vou fazer a lipo da minha vida. Não vai dar, eu sugiro que não. Postergue, vou fechar o contrato com uma sociedade e vamos lançar um produto nessa semana. Certamente você vai ter problemas para reajustar tudo isso depois, tá certo? Então, assim, mantenha a rotina. O que é manter a rotina? Vai todo dia trabalhar, faça os seus esportes, vai no supermercado. Agora, eu vou pedir divórcio essa semana, sabe? São coisas que a gente precisa ter noção. Na antiguidade, o eclipse era considerado algo assim que as pessoas tinham muito medo, né? Porque pós-eclipse eles vivenciavam situações complicadas na natureza, terremotos, maremotos, secas enormes, enchentes. Então eles faziam uma associação que aquele eclipse desencadeou esses processos, não é? Então a gente precisa ter atenção com isso. A natureza, o eclipse toca a natureza de um jeito que ele exacerba situações, tá? E aí, o eclipse vai ser visível micro, ali no Chuí apenas, mas ele vai ser bem visível no Chile e na Argentina. Vamos observar esses países aqui pertinho da gente, porque a nossa querida Argentina, que já está sofrendo muitíssimo, uma crise fenomenal, mesmo com o novo presidente, estão com processos grandes de inflação e tal, provavelmente vão ter mais problemas. E como é um eclipse solar, eu diria que o Milei, provavelmente com esse eclipse, ele vai ter uma apagadinha. Então, o que isso pode significar? Menos popularidade, porque o eclipse solar toca homens importantes, como personalidades política, econômica, o CEO da sua empresa, o cantor popstar libriano. Há um apagão nessas pessoas, né? Acabei de lembrar que, se não me engano, certamente é confirmado, Putin é libriano. E eu acho que Bibi de Israel também é libriano. Vamos observar esses homens poderosos, porque o eclipse pode sim dar um apagão de alguma forma em todos eles. O que o eclipse vai fazer? Ele vai colocar pólvora e gasolina e fósforo nessas guerras que estão aí escalando no Oriente Médio. Então a gente pode ter situações piores do que estão e que impactam o mundo inteiro, porque, de novo, o eclipse, que ele tem ali no eixo Áries de um lado. Áries é regido por Marte, o deus da guerra. E Libra, do outro, Libra tem a regência de Vênus, pacificadora, diplomática, aquela que negocia. É só que o Áries, ele vai ter uma potência ali e, às vezes, é aquela coisa, sabe aquela semana que você perde a cabeça e que você vai para cima do outro e depois se arrepende, tá? Fica esperto. Essa é uma semana complicada. Cores que eu usaria, muito desse rosinha que eu estou, porque o rosa trabalha o chakra cardíaco, que é aquele chakra da generosidade, da bondade, do amor. Eu usaria muito branco, lilás, que é a espiritualidade. O que eu evitaria nessa semana? Os vermelhos, aquelas cores que, sabe, que faz a gente rosnar e mostrar os caninos. Então vamos dia a dia, gente, aí para entender. Segunda-feira, dia 30, nós temos uma lua em Virgem, excelente para limpezas, detox, tá? E o que pode ser limpeza e detox? Lembrando que o eclipse é de lua cheia, então na segunda, essa lua em Virgem está minguante, limpar. Virgem é o organizador do zodíaco, né? Então,
limpar o seu armário, as suas gavetas. Ah, meu celular está lotado de vídeo que não presta mais, de foto limpa. Ah, eu vou sair daquele tanto de grupo de WhatsApp que me dá gatilho de cortisol, sabe? Ou tem pessoas que não tem mais nada a ver comigo e que eu vou dar. Então, faça essas limpezas mesmo. Pega aquele tanto de roupa maravilhosa que você não usa, que não entra mais em você, ou que não conversa mais com quem você se transformou, e doe. Tá? Então, a segunda-feira é excelente para essa organização das faxinas. A energia de Virgem faz isso. Tá? Nesse dia, segunda-feira, às 18h09, o Sol se encontra com Mercúrio, tá? Sol em Libra, Mercúrio em Libra. Então, nós temos altos insights. Às vezes, assim, eu estou ali travada com uma ideia e eu estou assistindo uma série da Netflix e falo, pá, entendi, porque aquela imagem remete a um processo que eu estou vivendo. Falas nesse horário são excelentes, tá? Conversas, mas deixe tudo nos bastidores, né? Porque eclipse no dia 2, então deixe as coisas nos bastidores para que na semana que vem a gente faça todo esse processo. Peraí, vamos voltar aqui. Eu falei que a segunda começa com lua minguante. Não, não é. É lua crescente. O que eu quero dizer, então vamos mudar isso aqui. Minguante é só a semana que vem. Mas como nós temos uma lua em Virgem, é aquela energia de limpar, cortar, organizar, catalogar, processar, sabe, enfileirar. A Virgem adora caixinhas, saquinhos, compartimentar, para se organizar, tá? Então fica aí essa dica. E aí, 18h09 de segunda-feira, excelente para você começar um planejamento, começar a escrever no seu computador sobre um livro novo, sobre um projeto, etc. O dia 1º, a Lua continua em Virgem, te ajudando nesse processo de catalogar e de organizar sua vida, tá? Tanto nos sentidos práticos de papéis, né, limpar o seu computador, ou às vezes você tem ali uma pendência num órgão, e aí você vai nesse dia, né, você precisa tirar papelada de PTU ou um processo e tal, isso tudo fica para dar andamento, tá? Que é batistidores, que a gente está trabalhando essa semana. Aí no dia 2, quarta-feira, às 15h46, nós temos um eclipse solar. Ele não é total, ele não será visível em quase todo o país, mas nós sentiremos os efeitos. Então, assim, ele mexe muito com... Ficamos mais à flor da pele. Às vezes você está ali num casamento que está por um triz, numa sociedade que você está achando que seu sócio, você fala A, ele entende D. Vai mexer com essas estruturas, não é? Então, mas assim, fica na sua, não resolva fazer a reunião para decidir se a sociedade vai continuar ou não nessa semana, de forma nenhuma. Geralmente, no dia de eclipse, eu sugiro, beba muita água, evite comer carne vermelha, não faça manifestação nenhuma, faça ritual nenhum. Gente, se você vê algum profissional de qualquer área dizendo isso, né, um esotérico, um místico, um astrólogo, isso é furadíssimo. Não queremos manifestar nada no eclipse. O eclipse está tirando coisas, ele está apagando coisas. Fica na sua, tá? Aí, no dia 3, continuamos com a Lua em Libra, não é? Pós-eclipse, vamos lembrar que o eclipse tem uma força de 6 meses, mas 10 dias antes e 10 dias depois é o apogeu do que pode acontecer. Os sonhos nesses dias podem ser super reveladores, fiquem ligados. Aí no dia 4, a Lua entra em Escorpião, que é aquela Lua detox. Olha, Lua em Escorpião, a gente é farejador, tá sacando tudo. Eu tô aqui fazendo uma reunião, mas eu tô vendo que ali na cozinha tá tendo um burburinho, a gente fica muito ligado nisso. Nesse dia, a Vênus, que está em Escorpião, ela faz um trígono com Saturno, que está em Peixes. Então, assim, a gente está com uma capacidade de se organizar emocionalmente de um jeito bom, sabe? De
sabe, pensar sobre o que está acontecendo dentro das nossas relações. Quando Vênus faz um aspecto ótimo, que é um trígono com Saturno, a gente, em geral, busca relacionamentos mais estáveis, a gente não faz questão de briga, tenta uma conciliação. Há uma maturidade emocional em Vênus com Saturno maravilhosa, tá? Na quinta, a Lua continua em Escorpião, porque a Lua, no dia 4, entrou ali de noitinho em Escorpião. E aí, na sexta-feira, nós temos uma sexta-feira de eleições conturbada, estou preocupada mesmo. A Lua vai estar em Escorpião, e nós vamos ter Mercúrio quadrando Marte. Mercúrio em Libra, Marte em Câncer. Então, a gente pode ter muito bate-boca ali nos colégios eleitorais, pode ter muita fake news nesse dia, mesmo que não vamos ter horário eleitoral nesse dia, mas a gente pode ter ocorrências assim, sabe? Complicadas. Já que todo ano tem, mas talvez um pouco mais nesse ano. E uma Lua em Escorpião, ela pode ajudar um pouco os candidatos que têm a energia de Escorpião forte. Então, eu vou falar dos principais e os signos, tá? Eu só sei o horário de verão, na verdade, horário de verão não, eu só sei o horário de nascimento do Marçal. Os demais eu não consegui, não está disponível. Mas nós temos assim, Ricardo Nunes e Tabata, Escorpião, mas Tabata não vai. Tá? Porque eu já puxei os mapas, né? A Tabata, ela tem possibilidades importantes na política brasileira, mas não agora. Datena, Touro, sem chance. Boulos, geminiano e Marçal, ariano. Tá? Então, assim, essa lua vai ajudar o Ricardo. Jaque, mas não precisava de astrologia. O Ricardo tem a máquina a favor dele. Ele é o prefeito hoje. Mas, além disso, ele tem um mapa favorável. Então, assim, na minha análise, eu não estou falando como Jaqueline, que é a astróloga que olha tecnicamente. Ricardo vai se reeleger. Então, assim, e o Marçal tem um mapa bom. Então, o Pablo tem um mapa positivo. Pode ser que ele vá para o segundo turno com o Ricardo. Tá? Quem me acompanha aqui sabe que eu sou de esquerda. Então, eu aqui estou falando com impessoalidade. Eu não vejo o mapa do Boulos muito bom para esse dia, não. Pode ser que ele depois consiga até um cargo bom aí no governo e tal, mas, infelizmente, eu não acredito que ele consiga ir para o segundo turno, e muito menos vencer. Eu posso errar, a gente erra. Todos os profissionais erram, né? Não tem como. E se eu errar, eu vou vir aqui fazer um vídeo analisando de novo e vendo onde foi. Mas quando a gente olha assim esses mapas, lembrando que nós não temos quase de nenhum. Não, do Boulos também a gente tem um horário de nascimento, mas a maioria não. Mas assim. Então, a gente tem isso. Esse é um dia que Urano, no mapa do Brasil, vai mexer muito com a Lua. A Lua é o povo. Então, como é que eu vejo esse dia? O povo acorda indeciso, tá? Então, o povo, a maioria, principalmente as pessoas que são menos esclarecidas, que são massa de manobra, acordam assim, eu não sei se eu quero direita ou esquerda, e sai para votar absolutamente sem uma coisa muito clara. E no decorrer do caminho de votar, de chegar no seu colégio eleitoral e tal, pode mudar absolutamente. Pode acordar de manhã falando assim, porque Tabata é jovem, é renovação, e chegar lá e votar no Datena, porque no andar ouviu um povo falando, não, o Datena vai fazer isso. Aí, quando estava chegando ali pertinho, tinha, sabe, um grupo dando um santinho, sabe, aqueles papeizinhos que nem pode. Então, assim, é muito... O povo, ele está muito... situações inesperadas, assim, sabe? Por isso que eu acho que talvez, assim, a gente tenha falar, nossa, eu não imaginava que esses dois fossem para o segundo turno, mas tudo indica pelo mapa que o Nunes tem
Ele tem vários pontos a favor dele. Ele é um escorpiano e a lua nesse dia vai estar em escorpião. Então ele vai ter uma convergência de fatores positivos que vão ajudar, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer o tarozinho aqui. Conselho para os 12 signos, tá? Então vamos lá, primeiro, arianos, o que a gente tem? Roda da fortuna, semana de imprevisibilidade, tenha planos B, C e D, mas que pode ser imprevisibilidades positivas, sabe? Você perdeu o trem para ir para o trabalho e por isso você pegou carona num Uber com umas pessoas, conheceu uma pessoa que foi importantíssima para um projeto novo que você está fazendo, tá? Aí vamos lá, taurinos, o que a gente tem? A força. Semana de acreditar mais no seu poder, sabe? De se bancar mais. É uma semana de força física, inclusive. Ou alguma situação que mostre que você é muito melhor do que você imagina, tá? Isso é positivo, com a força. Muito erotismo para vocês, taurino. Geminiano, eu tenho a estrela, eu não vou trabalhar com inversão. A estrela é linda, a estrela sinaliza novos caminhos, o norte, ela fala de você ser vedete, de brilhar. Então é bem positivo para vocês, tá, geminianos? Os arcanos até agora estão sendo bacaninhas. Para câncer, sol. O sol fala muito da comunicação, quem se comunica, como é que é? Quem fala chega a Roma, enfim, esqueci aí. Mas, assim, comunique-se, veja e seja visto. É uma semana boa de encontro com os irmãos, se você está com alguma questão aí com o irmão. O sol descongela os blocos de gelo. Tomar sol, às vezes você está com um pouquinho de baixa de vitamina D. Leoninos, o que a gente tem para vocês nessa semana? O diabo, tentações, descompensações, gastando muito, comendo muito, bebendo muito, se envolvendo em intrigas, em fofocas. Muita atenção, tá, Leão? Eclipse e o diabo, fica ligado. Virginianos, o que a gente vai ter aqui? O mago, iniciar algo novo, projeto, ideia, academia, nova forma de alimentação. O arcano número 1 é o start no novo, com vontade, com garra. Librianos, o eclipse afeta muito vocês, então tenha muita atenção. Que bom que o arcano é bom. O carro, o arcano 7 é maravilhoso. Assertividade, coragem, impulso, liderança. Esse é um arcano fálico, né? Ele tem uma relação com desejo, independente ali. Claro que o fálico, eu estou falando muito do homem, né? Na sexualidade, mas ele traz para vocês, independente do gênero, uma vontade de uma ação dirigida, tá? Escorpianos, nós temos o louco. Seja mais leve, mais divertido, não seja tão tenso, não seja tão mal-humorado, intenso.